informação, e o resto do povo não veio fazer o quê? Então tá bom. Tá lá a parcial, foi dada, o prazo da parcial é só até hoje, quem não fizer é zero. Então vamos lá, pessoal. Dimensionamento de pilares de concreto armado. Então agora a gente vai para o cálculo dos pilares, tá? Então a gente vai fazer o cálculo da armadura longitudinal e a gente vai utilizar os ábacos. Então, pessoal, antes de começar os cálculos, vamos lá. Ela cita, a autora do livro, os ábacos, e é uma das formas de dimensionar é usando os ábacos. Por quê? Simplifica um monte os cálculos. Eu mostrei para vocês já as outras formas de cálculo que a gente tem quando eu passo para pilares acima, com o FCK acima de 50 MPa, o cálculo se torna bem mais complexo, né? Então, por quê? Porque aí a gente envolve muita questão da esbeltez da estrutura. Então, os ábacos que a gente vai utilizar os ábacos de Venturi e depois Pinheiro para flexão composta. Então, flexão normal, composta é Pinheiro e os ábacos de Venturi para... Venturi para flexão normal composta e Pinheiro para flexão composta oblíqua. E aqui eu até deixei marcadinho de 50 MPa, né? Por quê? Porque esses ábacos e essa forma de calcular é até 50 MPa. Acima de 50 MPa, aquilo que eu falei, ele é muito mais complexo. A norma de concreto ela foi revisada em 2018, tá? Então, ocorreu toda uma revisão da norma em 2018. Nesta revisão da norma em 2018, eles deram uma boa olhada nessa parte de pilares acima de 50 MPa. Então, foi o que mais me notificou nessa revisão. Então, a norma ela vem sofrendo atualizações. Essa norma é de 2003. 2003 ela veio e já teve umas 3 ou 4 revisões, tá? A última 2018. Então, quando ela foi lançada, lá em 2003, 2004, foi uma revolução, pessoal. Mudou da água para o vinho. O FCK padrão era 18 MPa. Hoje o nosso FCK padrão é 25. 25, 30. Mas até então, até essa mudança na norma, o que acontecia? Era difícil você falar em... assim, olha, coisa séria. 30 MPa, 35 MPa, 40 MPa. Então, você chamava os colegas para tirar foto, porque era uma coisa extraordinária. E aí veio evoluindo a tecnologia do concreto, cada vez mais está evoluindo. Então, não se espantem se vocês formados daqui a alguns anos, e vamos se lembrar do professor, que vai ter nova alteração na norma, em função do FCK. Porque, muito provavelmente, nos próximos 10 anos, vai mudar o FCK base, né? Que hoje está em 25, ele deve tranquilamente ir para 30 ou 35. O que acontece? A gente já sabe, a gente já viu essa relação. Eu reduzo significativamente as seções das peças, das vigas e dos pilares. Ok? Então, vamos ficar no nosso conteúdo limitados até 50 MPa, e aí, por isso, a gente consegue dimensionar usando os ábacos de Venturi, na flexão composta normal. Tá? Então, uma notação dessa flexão. Repare, o aço do pilar, aqui foi pego um pilar bem carregado, ele é distribuído de forma homogênea nas barras, nas laterais. Pessoal, aqui tem um detalhe, uma curiosidade. Assim como eu tenho a viga, uma distribuição não homogênea, no pilar eu também vou ter essa distribuição não homogênea, de esforços. Um dos lados vai ter mais esforço do que o outro. Certo? Então, imagine que eu tenho o pilar na fachada do prédio e ele está sujeito a uma carga de vento excessiva. Então, ele vai tender ao quê? A deslocar, a gerar um momento fletor na base. Ele vai fazer com que
a parte interna do pilar esteja em compressão e a parte externa, a tração. Imaginando o pilar curvando para a estrutura para dentro, né? Quando ela sendo empurrada pelo vento. Em compensação, do outro lado do prédio ocorre o inverso. Os pilares de dentro serão tracionados e os de fora serão comprimidos. Então, eu posso dimensionar os pilares com ferragem diferente. Não. Por quê? Você vai dimensionar sempre pela maior ferragem. Mas, senhora, isso não é econômico. Não é econômico. Mas é a favor da segurança. Imagina você montar um pilar com aço, camadas de aço distribuídas de forma irregular, né? Ou seja, eu tenho numa face 4 barras de 20, na outra eu tenho 4 de 10. E aí, o pessoal, na hora de montar a caixaria, inverte a posição do pilar. Vai derrubar a estrutura. Talvez não derrube, mas vai deformar bastante, causar danos severos. Então, em função disto, a armadura do pilar que a gente calcula para toda a face. Não me interessa se esta face aqui, ó, vamos ver, esta face aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Não estou conseguindo pegar. Mas, ó, essa face aqui, ó, até este eixo, esta face está tracionada e essa comprimida. Eu vou dimensionar sempre desta forma, com este conceito. Tá? Então, o que acontece? Eu vou trabalhar primeiro para obter quem? O meu D'. Eu preciso do D'. Este D' de dimensionamento é este cara aqui, ó. Tá? Então, este D', que é a distância do centro da armadura até a parte externa. Lembram na viga? A gente trabalhava com quem? Com o D. Mas se eu pegar H menos D, eu chego no D'. Então, eu vou usar este cara para dimensionar. Eu vou ter o cobrimento, eu vou ter a própria barra e metade mais metade do diâmetro da longitudinal. Aqui a barra transversal, que é o estribo, e a longitudinal, porque eu vou pegar no centro da barra. Ou seja, quando a gente trabalhou com vigas, o critério foi exatamente o mesmo. O centro da armadura, só que nós pegamos pensando numa linha neutra para o meio da seção, né? Aqui não. Aqui eu estou trabalhando de forma diferente. Por quê? Porque eu não tenho uma região de tração ou de compressão. Teoricamente, o pilar é uma região toda ela de compressão. Teoricamente. Porque nós vimos, pelos exemplos que eu citei de carga de vento, que eu vou ter uma face tracionada, outra comprimida. Claro, parou o vento. Você estabiliza a estrutura. Tem também as questões eu citei uma carga dinâmica, mas a gente tem também as questões da excentricidade, que vão gerar, novamente, áreas de tensão, áreas de compressão e tração. Tá? Mas então, essa é uma das diferenças no dimensionamento. Eu tenho sempre este cara, para usar Venturi, eu preciso determinar os adimensionais, que é Φ e o Mi, tá? Φ, Mi. Esse V e o U, ok? E repare, ele é dado em função do ND, que é o quê? Meu esforço de compressão, AC, a área de concreto, e o FCD, que é o FCK. Ou seja, veja que é uma relação direta entre o esforço de compressão, a área da seção e o FCK do concreto.
é uma relação direta. Esforço, área, FCK. Tá? Então, eu obtenho esse adimensional. Por que ele é adimensional? Porque ele não tem unidade. E eu preciso dele para entrar na tabela. O valor de Mi é a mesma coisa, só que o Mi eu vou trabalhar em função do momento, eu vou trabalhar em função do H, que é, aqui ele não trouxe H, ele trouxe o quê? Meio de H, meio de H. Mas se eu somar meio de H com meio de H, me dá o H. O H do pilar, a área de concreto e, novamente, o FCK. Professor, mas ali está FCD. Ok, mas o FCD, na verdade, é o FCK dividido por 1,4. Ok? Então, a gente obtém esses dois adimensionais. Por que eu preciso calcular esses dois adimensionais? Porque eu preciso desses caras para entrar na tabela, nos ábacos, e obter o meu coeficiente. Então, eu entro na tabela, obtenho o coeficiente, eu entro na tabela com esses dois caras, o Φ e o Mi, e aí eu vou obter o ômega. Professor, parece um W, mas é o ômega, esse cara aí. Eu vou obter esse cara. Ah, professor, eu posso chamar de V, U e W? Pode, fica à vontade. Mas eu obtenho o ômega. Área de concreto eu tenho? Sim. Né? Por que eu tenho? Eu tenho B e H, eu tenho área de concreto. Ah, professor, aqui não é BW? BW é viga. Pilar a gente só usa B e H. E eu tenho o F do Y, YD? Tenho. Por quê? Ele é dado em função da tensão do aço. É padrão 50 dividido por 1,15. E aí eu saio com a área de aço. Veja que, comparando com o cálculo das nossas amigas vigas, aonde você tem que usar Bhaskara para determinar a posição da linha neutra, este cálculo para pilares parece brincadeira de criança, né? São coisas bastante simples que a gente calcula e chega no valor. Mas o cálculo de pilar, ele não é complexo, ele não é algo sofisticado, ele é algo mais tranquilo de se fazer, pessoal. Pilares é mais fácil que vigas. Até porque vocês já têm toda uma base de conhecimento que vocês aprenderam dimensionando as vigas. Quando vocês vêm para dimensionar pilares, a coisa está bem mais tranquila. Exemplificando. Dúvidas até aqui? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então. Exemplificando. A seguir, calcularemos a área de armadura longitudinal vertical de um pilar intermediário feito com concreto C20. Então, ou seja, ele tem 20 MPa. Aqui vale a observação. Vamos continuar o exercício? Claro, só para aprender. Mas a gente sabe que 20 a gente não usa mais, que o mínimo é 25. Tá? Mas no exercício em si, o fato de 20 ou 25 não quer dizer nada. A gente pode continuar a fazer o exercício. O aço é o CA50 e ele dá ali dx, d' de x, d' de y, ele dá ali 4. Seção transversal 50 por 20, onde o h de x é 50 e o h de y é 20. Ou seja, se eu voltar nesta figura, aqui ele está me dando que o B é 20 e o H aqui 50. E ele deu um D' de 4. Mas ele fala D' de X, D' de Y. Pessoal, vamos chamar esse eixo de Y, esse cara é D' de Y. Só que lembra que eu falei que a distribuição da armadura é igual? Então, se eu chamar esse eixo de X, a distância aqui será D e linha de x. Por isso que ele chama de linha de x, de linha de y. Então, o meu esforço de compressão é 1.100 kN. O L
que é aquele valor que nós aprendemos a dimensionar, que é a altura efetiva, que a gente, inicialmente, a apostila trouxe como colaborante, depois ela mudou para efetiva, eu falei para vocês, ó, vai ser efetiva, o colaborante é a mesma coisa. Então, ela é dada para nós. Então, a gente precisa calcular aquela etapa? Não. Por quê? Porque já é dado. Então, eu não preciso me incomodar. Eu só vou aplicar a fórmula. Calculo primeiro o índice de esbeltez para fazer a verificação. Então, eu tenho lambda de x, 19,4, lambda de y, 48,4. Momento fletor mínimo. Vou calcular 1.100 do ND, substituir aqui, 1,5 é da fórmula, 0,3 da fórmula, 50, que é o meu H de x dado aqui. Eu vou ter 3.300. Vou calcular a excentricidade, que é esse 3.300, dividido pelo meu esforço de compressão, ND. Vou chegar em 3 centímetros. Vou calcular D1 mínimo para Y. Vamos lá. Novamente aplicando a fórmula, só que agora, ao invés de usar H de x, eu usarei H de Y. Vou usar H de Y. Determinei, em função do eixo Y, 2.300 dividido pelo ND, 2,1 centímetro. Esbeltez limite. Então, como E de 1 é igual a 0 e alfa é igual a 1, nós temos que esses dois equivalem a 35. Por que eu sei disso? Porque ele falou que o pilar é intermediário. Daí nós já aprendemos as classificações dos pilares e que o lambda ele é limitado a 35. Né? Vamos voltar no passado. Vamos voltar no passado. Ó, aqui, ó. Pilar curto, médio, medianamente esbelto, esbeltos. Quando ele se refere como intermediário, né? Então ele está supondo que é um pilar curto, limitado até 35, ok? Então ele está limitado a 35. Ó. Então eu tenho 19 menor que 35, não tenho efeito de segunda ordem nele. Aí aqui eu tenho 40, opa, aqui eu tenho segunda ordem em Y somente. Então eu vou calcular o momento fletor de segunda ordem. Então o momento total vai ser dado por o alfa B, que é igual a 1. Geralmente esse alfa B é igual a 1, tá? Momento, esforço de compressão, altura efetiva e o inverso do raio de giração. Então, a força dimensional, eu tenho que calcular ela para poder utilizar no inverso do raio de giração. O adimensional, calculei, separei esse valor, porque depois eu posso usar ele lá no ábaco. Calculo o inverso do raio de giração, em função do H, que foi dado, que é 50,
ele simplificou aqui, mas aqui muda por 50, e aqui substitui por esse valor 0,77, neste valor aqui. E aí você tem o valor do raio de giração. Aqui é H em função de Y, aqui é o adimensional, o Mi, e aqui o Φ, e daí eu calculo e faço a comparação. Ou seja, 1,96 é menor que 2,5, que eu calculei aqui em cima. Então, ele passou. Excentricidade máxima de segunda ordem, novamente, a largura efetiva dividido por 10, e esse inverso que a gente calculou aqui, ó, que é 2,5. Eu vou ter ó, o 280, que ele dá isso para a gente, né? Ó, olha lá, para x e para y. A gente está usando qual? O y. Por quê? Porque em x não me deu segunda ordem. Então, eu não preciso calcular se eu não tenho segunda ordem. Eu vou calcular exatamente aonde é necessário, onde eu tenho segunda ordem. Então, como o alfa de beta é 1, o momento de A vai ser o momento mínimo, nós temos que o total aqui é 3.000, substituo naquela fórmula que a gente viu aqui, ó, esta fórmula, o alfa beta ele deu aqui, ó. Então, alfa beta é 1, aqui é o meu ND, no momento que eu já calculei, largura efetiva, e o inverso do raio de giração. Cheguei a um momento de 4.008. O meu momento de 4.008 é maior que o meu momento mínimo. Ok, adotei o de 408. Então, ele fez daí aqui a demonstração. Ó, 3.000 mais esse 1.230 e mais esse momento máximo 2 aqui. Ó. Momento 1, momento 1 e momento 2. Esse é o momento em X, 3.000. Em Y, eu passo a ter dois momentos, de primeira e de segunda ordem. Esse 0,77, que eu falei, ó, guarda o valor, nós dimensionamos o 0,77, por meio do ábaco de Venturi, nós podemos calcular. O Mi, eu calculo ele, o momento, 3.300, ó, para X, ó, para X. Esse é o momento em X, olha lá, direção de X, beleza? Então, eu calculo o momento, usando o momento de X, o H de X, área de concreto FCD. 50, que é o H de X, a área de concreto é 1.000, por quê? É 20, a seção é 20 por 50. Então, dá 1.000. O meu FCK é 20, então 2, porque a gente está trabalhando em centímetros, quilômetros por centímetros, e não em MPa. Ele é 20 MPa. D de X foi dado 4 por H de X. Aí eu vou entrar no ábaco A para determinar quem? O ômega, que é esse cara aqui. Então, aqui eu vou fazer uma pausa e vou pegar o ábaco de Venturi para mostrar para vocês. Deixa eu só... Ábaco de Venturi... Ele deu qual? Opa! A25. Vou mostrar para vocês o ábaco. Eu vou subir para o AVA essa. Eu baixei da internet, mas eu vou subir para o AVA, tá? Então, ó, A25. Como é que eu vou usar isso aqui, professor? Coisa do outro mundo? Milagre? Mistério? Não. Eu olho primeiro esse cara, CA50. Ele ainda tinha A e B, porque a gente tinha antigamente o aço encruado a frio e encruado a quente. Então, eu tinha A quente e B a frio. Ok? Então, o B morreu. Ah, mas vai ter tabela, vai ter o ábaco do B? Vai. Mas o B morreu.
não se usa mais, só usa o A, então virou CA50. Esquece A ou B, ficou só CA50. Tá? Então, isso é uma curiosidade, um detalhe interessante que apareceu no ábaco, então só para vocês entenderem o que é a letra A. E aí, o que acontece? Este daqui vai ser o valor para o aço CA50, que a gente já sabe. Beleza. E este aqui é o meu D por H. Ó, o H sempre vai ser esse aqui, tá? E o D' por H ele dá próximo a 0,1. Ah, professor, mas pegando um outro ábaco? Ok, vamos pegar um outro ábaco, o 26. Por que eu não posso usar o 26? Porque a relação tende mais a 0,5 do que a 0,1. Ah, e o 27? O 27 também poderia ser. Também poderia. Mas o detalhe daí é o quê? Os valores que você vai ter. Professor, Oi? eu vou olhar sempre como referência o D' com H Isso. para eu olhar o ábaco. E vai olhar esse cara aqui, o aço. E o, Tá? o aço. Mas o aço ele vai ser dado no exercício, certo? Certo. Sempre vai E o ser esse D. aqui. Sempre vai ser esses dois aqui. Se Hum. é 50. Aí você vai entrar na. Ó, quer ver? Ó, eu vou avançar. Ele vai ter um. Ele tem alguns aqui que vai ter o B. Então deve estar para trás. Ele não, tá, ele só tá com o CA50A nessa aqui. Mas tem uma outra planilha dele que traz o CA50B também. Ô, Ramir, esses caras fazendo de trilha aí é ruim pra caralho, né, velho? Essa ponta aí tem que só passar rasgando, como descemos. O cara é bom demais, velho. O cara tá O que passando. você está falando, Francisco? E não é você não, Ramir? E não é você não? Que foi por dar uma trilha aí, não? O Francisco, em vez de prestar atenção na aula, está conversando sobre trilha. Então, aqui, você vai usar. Ele já deu lá para nós que é a 25. Mas você vai buscar os valores. Se você não tiver os valores, você vai, né, buscar sempre essa relação aqui. A mais próxima é a que você usa, a tabela que você usa. E aí você faz a análise aqui, a verificação. Para nós ele deu o quê? 077 e ele deu também o Mi 005. Eu venho aqui. Então, esse aqui é 077, vai estar nessa faixa aqui, ó. Tá? Nessa faixa. Ah, beleza. Mas ele deu que o meu Mi é quanto? Ele deu que o meu Mi É 0,5. 005. Tá? Então o Mi tá aqui, ó. Beleza. Então, aqui é 1. Aqui é 2. Então, aqui é 15. Opa, aqui é 0. Então, é esse cara aqui. Então, eu vou pegar deste cara aqui, ó, esta linha, pegando nessa linha aqui, ó. Tá? Então, ele daria mais ou menos aqui, ó, 001, 002. Ele adotou aqui, ó, 038. Deixa eu ver. Mas o 0,38 não tá bem mais para cima? Tá Porque bem ele mais para estaria aí cima. perto do 1. Um pouquinho para Exatamente. cima do 1 aqui, ué. É verdade. É verdade, ó. Porque olha aqui, ó. Ó, ó. Ó, essa é a linha Mi. 007, essa é a linha aqui. Ó. Então daria aí Então aqui, 0, ó, deu ó, aqui, ó, 000? não, aqui é 01. Tá vendo, ó? Ah, tá. Ó, vou dar um zoom aqui. Ó, Aí melhorou, professor. ó. 01, eu poderia adotar o 01. Ele adotou o 038, eu não sei por quê. Ele disse que está aqui, não, está errado. Seria esse valor aqui. Usando esta tabela e este ábaco, seria este valor.
Então tem que refazer as contas do livro no valor certo. É. Ah, aqui ele deu... Ah, não, calma lá, desculpa, ó. Desculpa. Olha só. Ele A usou 005. para X. E aí o Mi de Y, Ele fez 0,14. com... Ah, tá. 0,14. Não, então tá certo. Ó. Aqui, ó, ele atribui o 005. Tá certo, né? Ó. Tá no meio dessas duas aqui. Tá bom. Então vocês viram que é, vocês viram que é um negócio britânico, uma precisão maluca, né? Sim, mas é um pouquinho complicado, né, pessoal? Tipo assim, é análise. Mas É. você tem que ficar Ó, 007 atento. estaria aqui, ó. Ó, 007 estaria aqui. E agora o segundo Mi, Os 0,014. dados não vai dar, não, professor? Aí Oi? seria 0,38, pessoal. Ó, oi. Ele pega. Ah, não, aqui, isso aqui ficou muito feio. Ó, aqui é. Ó. Vamos lá, de novo. Nossa. É. O 007 é o mesmo. Aqui, ó. Ele deu o 0038. Mas é lógico que as minhas linhas estão. Para falar que as minhas linhas estão tortas, é generosidade. Então deu mais ou menos Jefferson, aqui. Oi. eu cheguei um pouquinho atrasado. Você pode me explicar qual que é a diferença desse ábaco aí para os outros que você passou? E como que faz a leitura dele? Olha só. Isso aqui é o que você faz a leitura. O aço sempre vai ser esse aqui. Então, isso aqui é o que você faz a leitura, a relação. Você vai buscar o mais próximo possível. Ó, próximo ábaco. Tá vendo? Então, a gente está muito mais nesse cara aqui. Ele calculou isso aqui em algum lugar do passado. Deixa eu ver aonde que foi. Ele calcula esse D por DH linha. Mas ele deu lá 4 dividido por 50. Ah, aqui, ó, dx por d, ó, 008. Ele adotou esse 008 que é igual a 0010, tá? Esse outro aqui, ele calculou, ele trocou o ábaco. 0020. Ele usou 4. Tá? Mas por que ele trocou o ábaco, professor? Por causa Porque, do DH? por causa do DH que deu 20, ó. Esse DH é 10. O 4 dá... Vamos lá no 4. Ó, 20, ó. Tá vendo? 20, exato. Então, esse aqui, novamente, ele entrou aqui, ó, nessa faixa aqui, e aí ele pegou, deu 1,4 o dele, subindo aqui, opa, olha lá, ele falou que deu 0,38, faz sentido, né? Faz total sentido, né? Aí tem que dar dentro dessas duas linhas aí na diagonal. Exatamente. Então aqui vocês viram que é muito, eu vou ser bem sério, empírico, né? Porque, eu vou pegar e vou traçar, quando fazer a prova de concreto, a gente podia levar os ábacos. O que nós fazíamos? Nós tínhamos que subir a linha, traçar as duas linhas em caneta e mostrar o valor que você adotou. O professor olhava e o professor sempre falou, por exemplo, ele adotou 0,38. Eu poderia falar que está errado se alguém tivesse adotado 0,37? 0,36? Não, porque é muito subjetivo. É muito. Então não dá para a gente trabalhar nesse nível de precisão. Tá? Então, o professor sempre falava, não tem, você pode tentar aproximar interpolando as linhas. Como que você faz isso? Você traça uma diagonal entre aquelas duas linhas ali e interpola, você divide. Aí você vai ter um pouco mais de precisão. Mas eu acho isso muito empenho, muito trabalhoso.
Eu acho que é muita coisa, muito esforço para pouca coisa. Porque o 0,38 para o 0,37 não vai dar uma diferença tão grande na armadura. O 0,38 multiplica aqui, ó. Se a gente trocar por 0,37, olha o cálculo como é que fica, ó. Ponto 37, vou fazer o cálculo aqui, ó. Ponto 37 mil, daí 2 dividido por 1/4, e daí eu vou dividir isso por 50, 1,15 que divide. E aí eu divido. Deu 12,15. 12,15. Eu tenho sai de 12,49 para 12,15. Então, na dúvida, eu faço o quê? Adoto um valor um pouco maior. Adoto um pouquinho acima, porque sempre vai dar um pouco a mais na armadura. Então, assim, deu 0,30 centímetros quadrados de aço. Então, é uma variação pequena, se a gente for analisar. Tá? Então, menos de 5%. Então, esses são os ábacos. A forma com que a gente usa o ábaco é assim. E aqui a gente calcula a armadura, jogando no ábaco. Vamos ser bem sinceros, até chegar no ábaco é fácil. A interpretação e leitura do ábaco que é um pouquinho mais chata e complicada. Porque você pode acabar se equivocando nos valores do ábaco. Fora isso, né? E aqui tem outro segredo também. Por exemplo, eu posso ter... repara nesse cara aqui, tá? Eu tenho esse D20. Repara, eu tenho a armadura aqui, eu tenho a armadura aqui. Eu vou ter outro D20. Ó, aqui D10, 15... Ó, esse é o 20. Vamos para frente. Vai ter outro D20. Ó, esse cara também é D20. Tá? Então, aí que tá. Este que é o grande barato. As armaduras estão aonde? Aqui. Não. Então, agora, olha só. Eu tenho outro D20? Tenho. Olha só. Mas repare, eu estou com quantas barras? 4. Então, eu estou com bem mais aço. Então, eu vou usar essa análise. Mas ainda então eu vou ter que olhar o D em relação, né, o D em relação à altura e a relação da quantidade de aço. Sim, senhora. Ó, esse aqui pega em toda ela. Esse aqui também. Mas com uma quantidade mais elevada de aço. Mas quanto mais aço eu jogar, não vou falar, não é melhor a estrutura, mas mais firme ela vai ficar. Mas nem sempre vai ser tão necessário, correto? Correto. Ó, esse aqui. Tá vendo? Ou seja, quanto mais eu avanço o ábaco, mais eu tenho o quê? Aço. Aço. Por quê? Por quê? Pergunta de $1 milhão. Porque, assim, a gente tem que lembrar que quando esses ábacos foram criados, eu não tinha software, eu não tinha nada. Era no MOOC. E aí, qual que é o critério? Por que criar ábacos semelhantes com valores de D parecido que pode dar confusão? Não é isso. Não é ideia confundir nem nada. É que os caras estavam na idade da pedra. Então, eles pensaram, e se eu tiver 40 centímetros de área de aço? Aquela solução lá, eu não vou poder jogar aço só nas duas camadas, né? Distribuir entre as menores. Por exemplo, 4 barras. Cai naquela. Então, o que eu tenho que fazer antes de escolher o ábaco? Dar uma pensada. Qual que é a barra padrão? Mínima que a gente usa? 10 milímetros. Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Calcular. Vamos para ter base de chute, né? Esse é o segredo dos ábacos. A linha que interpola aquela outra, vocês viram que se você imprimir e pegar e fizer no papel ali, passar a caneta em cima, você vai ver que
não é o bicho da goiaba. Se eu pegar isso aqui, e eu já vou fazer um negócio diferente para mostrar para vocês, uma outra forma, tá? De ver o gráfico. Porque a olho nu assim é complicado. Mas já vou ensinar um truque. Mas primeiro vamos pensar, eu preciso criar um parâmetro para dar o chute da área de aço. Porque eu não tenho esse parâmetro de referência. Então vamos lá. 10 milímetros vai dar 0,5 de raio. Então 0,5 ao quadrado e R ao quadrado. Eu estou fazendo. Então vai dar 0,078. 4 vezes. Opa, vou fazer de novo aqui. Então, ponto 5 vezes 3,14 dá 0,78 a área de aço. 4 vezes 3,14. Então eu sei que daria isto. Ah, mas eu não quero ficar sofrendo fazendo conta assim, tal. Pessoal, é só a gente vir aqui, ó, área de aço. Vou mostrar para vocês. Olha só. Olha que legal. Porque você pode fazer essas contas por aproximação. Ou você pode pegar essa tabela aqui, ó. Olha que tabelinha bonita. Chique no último. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse link, vou colocar aqui na mensagem do chat. Para vocês. Tá aí, ó. Que é aquele link. Ou vocês podem também, muito mais fácil, só digitar isso aqui, ó. Que eu estou copiando e colando aqui para vocês poderem ter acesso à tabelinha. Área de aço barra 10 milímetros. Digitou isso aqui, isso vai... Isso aqui, digitou isso aqui, você consegue fazer, né? O download da tabelinha. Ó, isso aqui, ó, área de aço barra 10 milímetros. Aí vem essa tabela, ó. Olha só que legal. Aí eu pego lá 10 milímetros. Eu sei que ele arredondou para 0, dá 0,78. Ele arredondou para 0,8 aqui. Beleza. Mas eu estou com 4 barras. Ele está trazendo arredondado, 3,20. Mas já é um parâmetro, né? Veja como essa tabela é legal. No nosso exercício deu quanto? 12. Eu posso colocar 4 barras de 20. Então eu não preciso pegar uma seção pesadona. Ah, professor, mas eu quero, eu insisto, e eu vou me sentir muito bem se eu distribuir aquela área usando só barra de 10. Ah, bom, daí você vai ter que pegar uma seção pesada com bastante área distribuída, porque olha quanto é que vai. Ó, eu vou ter 10 barras de meia para chegar naquela área lá, que deu 12,49. Qual área? Essa aqui do exercício, ó. Pessoal, eu Oi. caí aqui e voltei. Eu vou fazer as contas e olhar a área de aço Ó. como os outros exercícios normal. Isso, ó. Você fez o... Certo? Não, sim, só que olha só. Para você verificar se você usou o ábaco correto, você olha a área de aço. Para você ter uma noção de área de aço, você vem nesta tabelinha aqui, ó. Digita Já no Google. conhecida pela gente. Isso, a área de aço Não, isso barra... aí é só para bater mesmo, realmente, que eu caí, eu não vi o restante da explicação. Mas aí eu vou olhar a área de aço como os outros exercícios que a gente fez. Isso, Olha a área de exatamente. aço, olha a quantidade de barra que eu vou utilizar e segue a vida. Exatamente. Tá? Difícil vai ser o ábaco, certo? Que o resto é conta que a gente... Então, e Não vou falar agora... que a gente já fez, né? Mas agora, o ábaco é difícil? Há controvérsias. É difícil, professor. Há controvérsias. Eu vou pegar e vou mostrar para vocês que o ábaco
tem uma solução, tem um truque para o ábaco. Vou apagar esses riscos e rabiscos, porque eles não ajudam e não auxiliam. Vou vir aqui, vou printar isso aqui, vou abrir o Word, vou colar no Word. Olha só, eu só fiz aquilo que vocês fazem nas provas, Ctrl C, Ctrl V, tá? Tá aqui o cara. Eu vou fazer o quê? Vou dar um upgrade no coitado, que melhorei. Ah, beleza. Ah, consigo enxergar, tá beleza, melhoro ainda aqui. Ok, tá aqui. E aí eu tinha quanto? Era 007, eu venho aqui, ó, inserir linha. Era 0, ó, aqui 08, era 007. Então, ó, aí eu consigo uma precisão maior. Tracei a linha aqui. Tracei a linha. Tá aí. E aí a outra linha era 015, né? Era 015, né? Mas que Acho que seja. era, professor. Bota aí pra Mas, gente ó, ver. faz de quanto que era 015? Ó, Foi. ó, olha só. 015 tá aqui. Pronto. Você conseguiu traçar o ábaco. E aí você chegou no valor, é só fazer a leitura. Aqui é 0,3, aqui é 0. Aqui, na verdade, dá um pouquinho para Porque cima. deu Aqui, ó. porque deu 0,005. Então dá mais ou menos aí mesmo. É. E vai ser o ponto aqui, Gerson, né? esse valor aí na direção de Y é referente à área de aço? Não. Calma lá. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você vai determinar o W ou o ômega, tá? Tá. Não, mas Determinei o ômega. para me orientar nessa direção aí de Y, por exemplo. Não, calma. Você vai determinar os adimensionais. Deixa eu pegar aqui e voltar. Olha só, você determinou os adimensionais, ó. Mi para x, aqui é o mi de y. Então, este cara não muda, mas o mi muda. Mi de x deu 0,05 que a gente usou. Ah, olha aqui, ó, 0,14, ó. 0,14. Por Ah, isso mas que eu deu tava... quase, né, professor? Quase. Não, mas só que a gente consegue precisão nesse aqui. Entendi. Olha só, 0,14. Opa, ó, tudo isso aqui. Ah, não, então eu vou. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ó, daí ele vai fechar no 0. Ele está E considerando. o Para dar X o e o Y 0,38 dele, ali, ele está considerando aqui, ó. o X e o Y é referente à viga? Não. Você Professor, mas 0,38 não ia dar lá em cima? Porque aqui, ó, 0,30 tá aqui, ó, 00, 0,30, isso é 0,60? aqui é 0, ó, não, 0,30. Aqui, ó, 0,38. Para dar igual o que ele mostrou ali. Esse ábaco é para achar o W ali? É para achar este W aqui, ó. Este W é teu sonho. Teu sonho é achar este W aqui, ó. Tá? Então, Porque professor, mas o olha quando você tá... 0,38 não ia ter que dar lá em cima? Ele deu a interseção X e Y deu mais para baixo. Ou eu não estou sabendo enxergar o que você está falando? Olha o ábaco que a gente está usando. A gente não está usando o ábaco correto. Vamos no ábaco 4. Ah, tá. Vamos no ábaco 4. Se a gente usar o ábaco 4, a gente vai chegar no valor com precisão. Porque não é possível que esse povo Ó, não tá com esse essa é o dúvida. 25, Aham. tá? Foi o Agora eu vou primeiro que a pro gente fez o 4. 4. Aí, Olha, ó. ó, Dá eu dei zoom, dá zoom. 0,20. Sobe Não, ele. Aí não, vai dar lá. esse aqui, ó.
Então, professor, mas a interseção dele aí, ó, ele está um pouquinho acima do zero. Se fosse o 38, estaria acima do 0,30, não? Não, vamos fazer assim. Vamos levar lá pro coisa e fazer. Eu vou pegar só essa parte aqui, porque a gente Tá. já viu que vai ficar na parte de cima. Esse povo não está Vou com dúvida, copiar. não. Não é possível que só eu que não estou Vou entendendo. copiar. Vou trazer para cá. Vou apagar este aqui. Vou colar. E olha só. Vou pegar aqui. Tá aqui. E aqui, ó. Aqui é o 0,5. Vai dar o 0,14. Vai dar mais ou menos aqui. Olha lá. Certinho no 0,38 dele. No ábaco 4. É que a gente pegou aquele outro ábaco e começou a fazer exemplos, né? Então, como é que vai ler aí para 0,38? Professor, olha lá, ó. 0,0. 0,30, a interseção tinha que dar um pouco mais para cima. Olha só. Aonde que a interseção está dando? Esse Ela está aqui, no meio ó, de baixo. calma, calma. Tô Respira calma. fundo. Respira fundo. Olha Virada só. de turno, professor. Esta linha aqui, que eu posicionei aqui, é a 0,30, tá? Sim. É a 0,30. Esta próxima linha aqui é a 0,4. Ou 0,40, tanto faz. Esta daqui é 0,50. Sim. Esta daqui é a 0,60. Então, ele deu o quê? O 0,77 está aqui. Ele deu 1,4, está aqui. Se eu tiver aqui, ele leu que supostamente esse ponto é 0,38. Porque ele está um pouquinho deslocado para Pois fazer é. do outro lado. Então, eu poderia trazer essa linha um pouquinho para cá, eu poderia arrumar essa linha um pouquinho para cá, para fazer, dar o valor bem igual dele. Mas eu não vou fazer isso, porque lembra que eu falei que a parte mais complicada, chata, é a interpretação do ábaco, e que você pode ter uma variação de valores. E o que você deve fazer? Adotar o menor ou o maior? Intermediário. Menor. Maior. Porque Maior. majora a área de aço. É. Lembra que eu falei? Então, se você fez essa leitura no gráfico e deu 0, eu não sei se é 0,36 ou 0,37, 0,38. Ponto, acabou. Você está indo a favor da segurança. Você está indo em favor da segurança. Não é, eu vou falar para vocês, não é simples os ábacos. Não são coisas assim, é bem fácil. Não, porque você tem mais de uma variável. Você, para entrar no ábaco, é fácil. Isso aqui que a gente está fazendo é fácil. Achar o valor. Olha, eu fiquei um pouco na dúvida aqui da precisão. Pô, joga um valor mais alto, acabou o problema, não dá nada. Isso é fácil. Tá? O problema é qual ábaco escolher, porque você vai ter que levar em consideração o quê? O D' sobre H. Só que daí o D' sobre H te joga para 5, 6 opções. 5, 6 opções de ábaco. Aí você vai ter que analisar a distribuição. Eu vou ter uma distribuição mais pesada, né? Algo mais leve. Olha só, essa distribuição é a distribuição mais leve. Ele está usando 4 barras de 20. Então, essa é a análise a ser feita do gráfico. Não é? O resto é fácil. Se a 50, o gama 15, 1,15, todos serão assim. Todos serão dessa forma. Então, eu vou analisar quem? D' e a distribuição de aço para adotar o gráfico. Ah, professor, eu adotei um outro gráfico lá, tal, porque também dava o valor, está errado? Não. Não. É só questão de entender. Essa charada da distribuição de aço.
Aí que tá. Eu entendo lá a distribuição de aço, a área do aço, fazer as contas que a gente está habituada. O ábaco, eu não estou conseguindo ver o que você está fazendo. Assim, eu entendi, entendeu, professor? Eu entendi. Mas essa interpretação exata é difícil. Então eu vou te dar uma outra solução, que está no próprio ábaco, tá? Tá. Leia a solução. A fórmula. É. Entendi. Peraí que eu vou anotar isso. Não precisa anotar. Não, que eu falo assim, né? A fórmula. Uhum. Pra eu lembrar que tem a fórmula lá embaixo. Isso. Então, se tudo der errado, eu jogo na fórmula, porque eu vou ter todos os valores do exercício. Ó, essa é a apostila. Pulo do gato. Dimensão... Vou imprimir 133 páginas para ficar treinando a ábaco. Eu não aconselho. Você separa o ábaco Sei. que você acha e imprime só ele, se você quiser treinar. Ou faz como eu fiz ali pelo Word. Uhum. Bom, nós olhamos os ábacos, né? Vimos aqui os ábacos. E agora, veja, que agora começa a ficar um pouquinho mais interessante. Porque agora eu tenho a armadura distribuída desta forma aqui. Em flexão Igual no ábaco. Exatamente. Exatamente. Então, começou a ficar clarear, né? Sim, questão disso, sim, porque aí eu vou ter a área de aço, eu vou saber quantas barras que eu vou usar. Isso sem pensar no ábaco, eu tô falando questão de fórmula. Quantas barras que eu vou distribuir bonitinho, igual a gente estava fazendo. Aí sim. Ó, e só para até 50 MPa, tá? Então, E a gente não vai trabalhar com acima de 50 MPa? Não. Então, já melhora. Daí, detalhamento dos pilares. A armadura longitudinais, a taxa geométrica da armadura máxima é a área de aço pela área de concreto, e a mínima é dada em função do ND pelo aço de cálculo, né? Que é o FYD, que vai chegar neste valor de 0,4. E aí você vai concluir que a tua taxa mínima de armadura, né, vai ser 8% da área de concreto. Então, ou seja, preciso fazer todas essas contas? Não, é 8%. Então, nas regiões de emenda por transpasse, a taxa de armadura, máxima, tá? A armadura máxima é 8%. Então, o máximo que eu posso usar de armadura nas regiões de transpasse é 4%. E o diâmetro mínimo das barras é 10 milímetros por pilar, nas armaduras longitudinais. E a gente tem um espaçamento entre a distância entre as barras, ele tem que ser igual ou superior a 20 milímetros. Então vejam que o pilar, em comparação à viga, é muito mais tranquilo, né? A viga tem 3 regras para você escolher o espaçamento. O pilar não. Ó, é no mínimo 20 milímetros. Por que 20 milímetros? Porque o agregado padrão é a brita de 19 milímetros. Então, quando eu fixo em 20, já que o meu agregado é 19, acabou o problema. Acabou o problema. Né? Acabou o problema. Fica-se muito mais fácil e tranquilo para se resolver. Bem tranquilo mesmo. Né? E mínimo é 10. A gente já tinha visto isso antes. A gente sabe que é no mínimo 10. E a armadura máxima é 8%. Quando extrapola a armadura máxima, você é obrigado a redimensionar a sua área de aço. Tá? Mas veja, o pilar que a gente estava trabalhando, ele tinha 1000 centímetros quadrados, 20 por 50. E aí a área de aço deu 12,4. Então, para chegar a 8% de 1000,
era 80 centímetros quadrados de aço num único pilar. É muita coisa. Então, eu posso dizer para vocês o quê? Pouco provável que a gente chegue próximo da área máxima, que dirá da metade dela. E aqui ele ainda continua com luva adotada. A luva é emenda por transpasse, vou mostrar para vocês, por luva. Ó, esta daqui é uma luva, tá? Para fazer essa emenda. Bem chique, né, professor? Porque nas obras que a gente vai, com aço, passou, arame ali, e é isso aí. Ó, solda de topo, solda de transpasse. Nas obras, aqui, ó, sendo usada. E ó, o transpasse aqui. O problema todo é o seguinte, nem sempre eu posso fazer transpasse, tá? Nem sempre. Eu tenho situações particulares que não vão me permitir. Professor, o que é mais usado? Transpasse. 99% dos casos? Não, 95%, vamos lá. Transpasse. Mas eu ainda posso ter o uso da luva, solda por transpasse, e eu posso ainda ter solda de topo. Então, são todas as possibilidades disponíveis para a gente. Ô, professor, mas usar luva é só acima de 20, né? Ou não? Sim. Porque você nem tem a rosca disponível abaixo de 20. Pelo menos eu não conheço. Eu nunca vi rosca para barra de 16, de 10, de meia. Eu vou falar pelo que eu já vi. Igual eu mandei até um dia da concretagem que a gente fez de um muro. E esse muro, a base dele era de tela, né? Porque era um terreno que é um terreno de mina e tudo mais. O encarregado fez o transpasso, calculou, né? Mas aí, igual eu te falei, ele fez normalzinho. Tela com tela, medida de transpasso, arame. Amarrou uma na outra. Sem muita complicação. Acho que depende muito da condição da obra, né? Do Porque, que está sendo feito. Lá era um muro, né? A gente está não, fazendo na verdade é né? o seguinte, se o tamanho das barras não desse condição dele fazer um transpasse comum, ele teria que pôr uma luva ou fazer um solda, alguma coisa assim. Mas para ele usar uma barra de ferro numa bitola um pouco maior, eu acho que eu estou falando por isso por causa da ocasião, não seria tão viável, né? É difícil a gente avaliar o projeto e a solução empregada sem saber os carregamentos envolvidos, né? Uhum. Então, armaduras transversais, estribos, não pode ser inferior a 5 milímetros, é o mínimo que você pode usar. O espaçamento longitudinal entre os estribos, tá? Ele é 20 centímetros ao máximo, e você geralmente usa a menor dimensão da seção. Então, eu tenho um pilar 30 por 30, eu vou usar o máximo, que é 20. Ah, eu tenho lá uma seção 15 por 30, eu vou usar o 15, que é a menor seção. E aí eu caio nessa regra de esse aqui eu marquei só para lembrar, chamar a atenção que não se usa. E aqui a gente trabalha com 12 para o aço CA50, tá? Então, eu vou pegar a minha barra. Por exemplo, deu uma barra de 20. Eu vou usar 12. Vezes 20 dá 24. 24 é maior que 20. Ou
barra de 20 milímetros dá 240 milímetros. É maior que 200 milímetros. Então, vou usar essa aqui. Tá? Ah, uma barra de 10 dá 12. Vou adotar o 12. E assim por diante. Então, vejam que é simples de calcular os estribos para pilares. Não tem muito mistério. Diferente de viga, que vocês viram que tem uma complexidade toda. Então, resumo das principais recomendações está aqui. Né? Então, aqui o estribo transversal, ele tem que ser maior que igual a 5 milímetros, e ele tem que ser obrigatoriamente, ou você pode adotar essa regra de um quarto da tua barra longitudinal. Na barra de 20 daria quanto o meu estribo? 5. Mas se minha barra fosse 32, meu estribo daria 8 milímetros. Presta atenção. Tá? Então, quando a gente trabalha com barras até 20, você vai usar 5 milímetros. Você não precisa ficar pensando muito. Quando você pula para a fase 2, aí o bicho pega. Aqui, esse espaçamento, basicamente você vai cair no 20, e aqui é o dobro daquele espaçamento, que é o 40. Ok? Então, eu poderia ter, aqui eu tenho duas camadas, eu poderia ter uma camada só? Poderia. Poderia ter 4 barras nos cantos? Poderia. Nada impede isto. Tá? A distribuição vai conforme a necessidade. Ó, o espaçamento, ó, maior ou igual a 20 aqui. E daí, ó, esquece esse aqui, que esse não existe mais. Só esse aqui. Proteção contra flambagem. O que acontece? Como é que eu vou proteger contra flambagem? Então, para evitar a flambagem, eu vou fazer o quê? Este ganchinho no pilar, tá? Esse ganchinho aqui. A rigor, se vocês notarem, todos os pilares, os estribos de pilares e vigas, eles vão apresentar aquela dobra ali, aquele ganchinho. Então, é padrão. É um detalhe de armação. Vamos ver se ele trouxe aqui em cima. Ó, aqui ele não trouxe, mas a rigor tem aquele gancho ali, tá? E ele fala de estribos suplementares. E os estribos suplementares que ele está falando, pessoal, e aqui às vezes tem um outro estribo que ele não trouxe aqui. Vou lá no Word para mostrar para vocês. Quando ele fala em estribos suplementares, eu quero dar uma reforçada. Essa armadura aí é um pilar? É o pilar. Então, pessoal, eu tenho meu pilar aqui. Tenho meu pilar aqui. Beleza? Daí eu tenho meu estribo aqui. Eu vou mostrar uma coisa que não veio no livro, mas vocês vão encontrar em obras, porque é bem comum, tá? Então aqui está meu estribo montado. As barras estão aqui dentro, não vou fazer as barras porque é desnecessário. Aí você pode ter um estribo assim. Já vou melhorar ele. É um estribo que vai pegar lá em uma barra e vai pegar em uma outra barra aqui. Ele é assim, ó. Ele cruza de uma barra na outra. Agora eu vou fazer as barras. Eu já vi isso em viga. Em viga, e pode ter em pilar também, tá? Tanto em pilar quanto viga.
quando você tiver uma desproporcionalidade muito grande entre largura e o B, entre H e B, você vai ter esse estribo aqui, ó. Isso é para manter a armadura quietinha, né? É e não é. Concretagem. É contra, sim, mas isso é também para evitar a flambagem. Uhum. Mesmo depois de curado o concreto, né? Sim, é para evitar a flambagem. Então, é uma curiosidade, um detalhe que vocês provavelmente vão cruzar com isso pelo caminho. E esse tipo de ferro é sempre da área maior até a outra área maior? Vamos supor, esse exemplo aí, sempre da parte de cima até a parte de baixo? Não pode Isso, da esquerda para isso, a direita ali, não? isso. Ó, ele traz aqui como ganchos suplementares, mas ele não trouxe ele inteiro, entendeu? Uhum. Ele não trouxe aquela imagem inteira. Então, esse gancho pega aqui e depois em cima ele inverte. Aqui ele traz, mas eu achei muito pequena. Olha aqui, ó. Mas eu achei muito pequeno o detalhe do gancho suplementar. E ele vai sempre dessa face de 40 até a outra face de 40. Exatamente. Exatamente. Os ganchos suplementares. Se colocar ele da face mais curta até a outra face mais curta, não faz sentido, não? Não. Daqui até aqui, não. Sempre aqui. Porque você quer evitar justamente a flambagem É, do pilar durante a concretagem, principalmente, enfim. Emenda nas barras longitudinais. A gente já comentou um pouco sobre as emendas, né? Você vai ter que sempre analisar o comprimento de ancoragem mínima, e aí segue aquela regra que a gente aprendeu de ancoragem e emenda para vigas, é a mesma regra. E aqui também, ó, evitada para diâmetros de barras acima de 32. Aí o que a gente faz? Usa o quê? Luva, solda de topo e aquelas outras alternativas, quando a barra é muito... Por isso que eu falei, tudo depende da situação de projeto em si, né? Então, até 20 você vai fazer transpasse. A partir de 20 você começa a considerar luva. Luva, solda e etc. Detalhamento da armadura, ele mostrou aqui. Então, aqui eu tenho os estribos. Vamos fazer uma leitura disso aqui. Então, ele traz aqui 20 por 40. Esse é meu B, meu H. Ok? Aqui está meu estribo. 14 por 34. Eu pergunto e quero resposta, ou a prova vai ficar bem pesada. Qual o cobrimento? 6 centímetros. Tem certeza? Não, peraí. Tem o cobrimento de um lado? É 3 centímetros, né? Isso, é 3 centímetros. Isso tem que ser algo automático, tá? É porque é os dois lados. Até 15. Ah, professor, mas eu vou só trabalhar com execução de obra. Tem que ser automático para quem vai trabalhar com execução de obra. Porque isso é leitura de projeto, galera. Ô, Jeff, depois eu acho que seria interessante, se caso puder, você pegar uma viga projetada aí e ensinar o pessoal, vamos supor, às vezes a viga começa com uma seção e termina em outra, ensinar como é que faz essa leitura, como é que faz a conferência da armadura de uma viga e de pilar. Ah, posso. Posso sim, posso pegar alguns projetos meus. Eu estou desenvolvendo um projeto de uma solução mista que a arquiteta me passou para calcular. Eu tenho pilares na mesma planta, tá? Eu tenho pilares metálicos
com mais de 6 metros de altura, e ela ainda, além de fazer pilar metálico, ainda fez o pilar metálico em formato de uma árvore, ou seja, com ângulo, para ver se ferra mais ainda o cálculo. E aí eu tenho pilar circular e seções quadradas. Eu vou calcular esse projeto, tudo certinho e tal, detalhar, e eu vou mostrar para vocês verem como é que é. Sim, eu falo porque eu aprendi isso em campo. Eu já peguei alguns pilares assim meio malucos que nascia com 70, 80 centímetros e de 3 metros para cima ele já diminuía a seção para 30, 40 centímetros. Sim, então, é porque o que acontece? Esse pilar de 60, 80 centímetros é normal, porque é o arranque do bloco. É o pilar que nasce no bloco. É o pescoço do bloco, a gente chama. Aí até 3 metros no projeto estava pedindo essa espessura e tudo mais, essa área total, né? Uhum. Aí, de 3 metros para cima, até morrer na laje com 6 metros, já diminuiu a seção dele. Então, para a gente fazer essa conferência em campo, pelo menos, eu aprendi a fazer isso lá na prática mesmo com... Não, mas eu vou mostrar para vocês um projeto. Tá. Vou mostrar. Pessoal, mais alguma dúvida? Dúvidas? Né, pessoal? Você vai falar da atividade agora? Vou. Beleza. Já está postada no AVA. Liberada. Liberei a de sexta para você, tá lá no AVA também. Beleza, pessoal. Muito obrigada. Nada. Eu vou mandar, só para falar, eu achei um print aqui de uma armação de laje, eu vou mandar lá no grupo para mostrar como é que faz a interpretação de leitura. Eu acho que vai ser legal. Beleza. Olha só. Parcial 3 de concreto. Hoje a entrega. Diferencie pilar de extremidade, pilar intermediário e pilar de canto. Faça o desenho de cada modelo. É só diferença. Professor, faz igual você fez no ano passado. Ô, Jefferson, não dá para você mandar aqui no chat, não? Para a gente não ter que abrir o ar? Posso. Vou gerar o link aqui. Posso mandar sim, sem problema nenhum. É para diferenciar só pela escrita mesmo, por exemplo, determinar a posição que cada um fica, mas qual que recebe mais esforço que o outro. Viu? Vamos ser bem sinceros. Isso tem na apostila, na aula passada. Vocês têm os 3 modelinhos. O que eu quero que vocês façam? Faz os 3 desenhos, um embaixo do outro, e coloca as diferenças entre eles, para posicionar como é que é. O que é um pilar de canto? Ele é como? É o pilar que fica bem no canto. Na parede, né? Beirando na parede. Isso. Sem estar centralizado. Né? Então é simples. Eu estou pedindo uma coisa simples. Mas que é importante vocês saberem diferenciar os tipos de pilar. Por quê? Sabendo diferenciar os tipos de pilar, vocês vão saber os tipos de cargas que vocês estão gerando ao projetar. Opa, esse pilar aqui é mais complicado que aquele outro. Interessante. Qual que recebe mais carga, né? Quem recebe mais carga geralmente são os intermediários, porque eles estão na parte central da estrutura. Onde que é o eixo de carga de uma estrutura? Já falei isso. Onde você tem lá elevador e escada. É onde você tem maior carga concentrada. Concentra lá no meio para equilibrar, né? Exatamente. Exatamente. Tá, então, beleza. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Hoje, tá? Beleza. Até Você meia-noite. podia fazer igual da projeto arquitetônico, professor. Deixa eu entregar amanhã. Não. Não. Porque Essa matéria é mais complexa, é mais difícil que a outra, você deixou? É bem fácil
bem fácil essa aí. Se você pegar para fazer agora, antes das 9h30, bem antes de 9h30, você termina e envia. Se não Bem me engano, antes. Jefferson, você já até passou essa atividade outras vezes. Não, não, essa aí não. Por hoje é só, professor? Por hoje é só, e vocês têm atividade parcial para fazer, Beleza, professor. Beleza, tá? então. E tem até meia-noite. Beleza, professor. Boa noite. Valeu então, Boa Jefferson. Até a próxima aí. Boa noite. Até, boa noite. Boa noite.